Uma boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma reunião aqui na igreja e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. E eu peço a você compartilhe essa mensagem. Eu peço a você que se inscreva no canal, porque a nossa intenção é ganhar almas para o reino de Deus, é salvar os perdidos. Então, nos ajude compartilhando, divulgando, se inscrevendo. Muita gente tem visualizado os nossos vídeos e não tem se inscrito no canal. E eu peço a você com todo carinho, se inscreva no canal e nos ajude a crescer esse trabalho que Deus nos colocou nas nossas mãos. Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, 1. Podemos ler? Amém? Amém. Olha o que diz aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Você vê que a fé é certeza. Nós agradamos a Deus com a fé. Não tem outra forma da gente agradar a Deus se não for pela fé. A pessoa ela acha que vai agradar a Deus sendo caridosa. Não, a gente agrada a Deus pela fé. Caridade a gente faz, ajuda as pessoas, mas não é o suficiente. Porque se você vê, até as pessoas perversas fazem caridade. E aí isso não significa nada, porque não vai herdar o céu. Nós somos salvos pela fé em Deus. Você vê que hoje em dia as pessoas elas têm abandonado a fé e têm seguido conselhos de pessoas que têm afastado ela de Deus. Por exemplo, outro dia eu estava no monte. Aí o pastor ensinou para a ovelha dele. Olha o que ele falou. Não, eu não vou orar pelas pessoas não. Eu não vou orar por muitas pessoas não. Por quê? Porque senão eu vou carregar um peso muito grande. Olha só. Da onde que ele tirou isso, meu Deus do céu? Se na Bíblia fala que quando Jó, ele foi curado porque orou pelos seus amigos, da onde que ele está tirando isso? Sabe, as pessoas não conhecem a palavra de Deus, têm abandonado a palavra para seguir ensinamentos do homem, invenção do homem. Ah, eu não vou orar por muita gente não, porque senão eu carrego um peso muito grande. Aliás, a pessoa carrega um peso porque está dando brecha, não é porque ela está orando por muita gente. As pessoas têm que entender isso. A palavra de Deus não falha. Mas elas têm saído da palavra para obedecer o ensinamento dos homens e têm quebrado a cara. Sabe? E nós não podemos ser bobo. Sabe, a gente não pode acreditar em todo mundo, até naqueles que se dizem de Deus. Se está de acordo com a palavra, amém. Se não está, joga fora. A Bíblia nos ensina a reter aquilo que é bom. E a realidade é que muita gente está com uma fé defeituosa, porque tem se desviado da palavra, está saindo da simplicidade da palavra de Deus. Por exemplo, eu sou autor de um livro, Viver com Saúde no Mundo Doente. E aí, num determinado dia, eu tinha acabado de orar no monte e pensei assim, eu vou divulgar o meu livro lá no pé do monte. Porque as pessoas aqui, né, são pessoas de Deus e eu tenho certeza que eu vou arrebentar, que eu vou vender muito livro. Que eu vou passar o livro, que eu vou conseguir muita palestra para o livro. Aí tudo
bem, eu comecei a ficar lá no pé do monte. Aí um passava, aí eu falava e tal. Só que teve uma moça que quando eu falei do livro, eu nem falei com ela, eu nem parei ela, eu parei dois rapazes. E aí ela veio de um jeito, com o narizinho em pé. O que é isso aí? Eu falei, não, é um livro aqui que nós estamos divulgando, é um livro. Aí eu expliquei do livro, Viver com Saúde no Mundo Doente. Nós falamos de felicidade. Esse livro aqui está baseado na palavra de Deus, falando de fé, falando de como vencer o medo, como viver uma vida saudável, espiritualmente, na alma e no corpo. E aí falei algumas coisas, ela falou, tá bom. E pegou e foi embora. Eu falei, caramba, essa moça veio do monte, eu queria saber de onde que ela veio. Mas por que isso acontece? Eu fico pensando, porque as pessoas, elas não querem mais submeter a igreja ao pastor. Muitas estão subindo um monte por conta própria, não tem igreja, não tem pastor. Por exemplo, eu conheci um irmão que fala, não, eu não tenho igreja não, eu vou lá orar, e fico lá fazendo vigília, mas aí não obedece a Deus. Não dá o dízimo, não dá a oferta, não congrega, não participa da ceia, não obedece, não tem compromisso com Deus. E aí, a pessoa, quando acontece o pior, ela vai reclamar, aí ela vai cair em si e ver que ela está errada. E esse rapaz passou maior vergonha. Na época que eu trabalhava lá no ambiente, a esposa dele, a companheira dele, pegou as roupas dele e jogou tudo no meio da rua. Jogou tudo no meio da rua, passou maior vergonha. Fora de casa, eu não quero mais ficar com você. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não querem obedecer a Deus. Elas querem fazer do jeito delas. E eu tô dando um alerta para você que está aqui na igreja, você que está me ouvindo pela internet. Não saia da simplicidade da palavra de Deus. Nós só vamos herdar o céu se nós obedecermos a palavra. Tem gente que tem anos dentro da igreja e não consegue ser dizimista. Vai herdar o céu? Não vai, porque não está obedecendo. A pessoa quer ser enganada. A pessoa tem o coração no dinheiro e não consegue ser dizimista. E uma coisa tão simples, para as pessoas aí fora é um absurdo, é uma ofensa. A pessoa tirar 10% do salário dela e dar na igreja, mas é mandamento. Deus mandou. E se ela quiser herdar o céu, ela vai ter que obedecer. Mas as pessoas não querem obedecer. Ela acha que subir do monte por conta própria, ela vai vencer, não vai não. Nós temos que obedecer a palavra. Outro dia, na internet, um coach, ele cismou agora que é pastor. Coach não é pastor. O coach, ele treina pessoas, né? Mas o pastor, ele leva as pessoas para o céu. É coisa completamente diferente. E muitas das vezes, esses coaches pegam coisas da Bíblia. Eles pregam, mas não querem ser pastor. E outro, tem um que fala que é pastor, e ele se declarou que ele não dá o dízimo. Olha só, como é que pode? E ensina um monte de gente a desobedecer a Deus. A desobedecer. Por exemplo, eu vou ensinar uma coisa para você saber se você está na igreja certa ou na igreja errada. Quem quer aprender? Alguém quer aprender? Como é que eu sei, pastor, que eu estou na igreja certa? Quando eu sou bem alimentado espiritualmente. Quando eu sou bem alimentado da palavra. Infelizmente, a gente tem visto igrejas grandes
que as pessoas não estão se alimentando da palavra. Por exemplo, igrejas grandes que só pedem dinheiro. Dinheiro também não é tudo. Eu não posso ficar a reunião toda aqui falando de dinheiro. Por exemplo, tem igrejas que não têm libertação. Por exemplo, uma das coisas que o Senhor Jesus fez foi libertar o endemoniado. Como é que a igreja não tem libertação, não tem oração forte? Então a gente vê pessoas sofrendo. Por quê? Porque em vez de obedecer a palavra de Deus, elas estão obedecendo o ensinamento dos homens. Elas querem fazer do jeito dela. Por exemplo, Deus corrige quem ama, mas elas não querem ser corrigidas. E fica ofendida quando o pastor tenta corrigir. As pessoas ficam ofendidas. Mas por que isso acontece? Porque tem um monte de igreja. Não gostei dessa igreja e vou para outra. Eu não gostei dessa e vou para outra. E não gostei dessa e vou para outra. Vai pulando de igreja em igreja. E aí quando vai ver, a pessoa cai em si, a vida dela está uma derrota. Por quê? Porque a pessoa não quer se submeter à palavra. O que me garante do mal não me tocar, não é porque eu sou pastor, é porque eu obedeço a palavra, eu tenho compromisso com a palavra. As pessoas, elas têm perdido a fé, porque ela tem desprezado a palavra. Vamos lá no versículo 2, Hebreus 11, 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Olha só, Deus formou o mundo pela palavra. Haja luz e houve luz, e ali foi construindo o mundo. Temos que aprender a falar de fé, a falar de vida. Mas muitas das vezes a pessoa perde a fé porque desobedece. Pastor, eu não entendo por que a pessoa está doente. Porque desobedece. E o mal entra na vida da pessoa. Porque o que garante o mal não entrar é a obediência. Por exemplo, quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui. Existe um demônio chamado devorador. Esse demônio, ele só sai quando a pessoa é dizimista. A pessoa pode orar, pode clamar, pode fazer o que for. Esse demônio, ele só é expulso quando a pessoa é fiel a Deus. E hoje em dia, as pessoas, elas querem estar numa igreja onde não há correção, onde pode tudo. Tome muito cuidado com isso. Deus, ele colocou limites para que a gente venha viver uma vida feliz, porque a felicidade está em respeitar limites. Se a pessoa não respeita os limites, o que acontece? Ela sofre. Deus, ele nos ama, que muitas das vezes ele nos dá um não. Por quê? Porque ele conhece o nosso futuro. Tem coisas que a gente não tem estrutura para receber. Por exemplo, tem gente recebendo muito dinheiro dentro da igreja, mas se perde, porque não tem estrutura para lidar com dinheiro. Por exemplo, a pessoa com muito dinheiro, sabe o que acontece? Vem um monte de bajulador em cima dela. E ela não consegue discernir que são bajuladores, são pessoas, ela acha que são pessoas que amam ela, não amam o dinheiro dela. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que recebeu uma bênção grande financeira, vendeu um imóvel e ficou bem financeiramente. E aí, tinha muitos filhos e só uma filha cuidava dela. Só que aí a pessoa com dinheiro, os filhos que não ligavam para ela, começaram a pedir: me dá um dinheiro aí, me dá. E aí foi dando.
Porque a realidade é que a gente vai prestar conta daquilo que Deus nos dá na nossa mão. Se você dá o seu dinheiro para aquilo que vai destruir a vida da pessoa, por exemplo, você recebe muito dinheiro e aí o seu filho pede assim: minha mãe, eu quero um carro. Eu quero um carro. Só que aí a mãe sabe que que o filho não tem estrutura para ter um carro agora. Sabe o que acontece? O carro vai servir para destruir o filho. Infelizmente eu já ouvi falar de uma família que perdeu um filho, porque o pai deu o carro para o filho foi para um pega, correu e morreu. Por quê? Porque o garoto não tinha estrutura. E é muitas das vezes a bênção que a gente pede a Deus, no momento que a gente está pedindo, a gente não tem estrutura para receber, porque a pessoa não sabe lidar com o dinheiro. Por exemplo, quer ver uma coisa? Tem muita gente que recebeu muito dinheiro dentro da igreja, ela vai embora e não dá nem um dízimo. Sabia? Eu já tive essa triste experiência. A pessoa chegou na igreja mal: pastor, ora pela minha causa na justiça, ora pela minha causa na justiça, porque essa causa saindo eu vou estar bem. Eu orei por ele, a causa da justiça saiu, ele virou as costas e foi embora. Por quê? Porque não teve estrutura. Perdeu a fé. As pessoas, elas perdem a fé. Por quê? Porque muitas das vezes não estão alimentados da palavra, estão alimentados de ensinamentos do homem. Eu não vou orar por muita gente não. Olha só, da onde que a pessoa tira isso? Continuando, versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi conhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Você vê, Abel, ele provou a fé dele porque ele ofertou, ele agradou a Deus. E Caim ofertou também, mas ofereceu pior. Ofereceu pior. A pessoa às vezes oferece o pior para Deus. Como assim? Chega no final da reunião, a reunião começa às 7 horas, a pessoa chega quase 8h30, na hora da reunião terminar. E aí ela pergunta: poxa, o que é minha vida? Eu estou passando por isso. Porque está oferecendo o pior para Deus. Está oferecendo, porque quem oferece o pior para Deus, o desejo mal vem. E a pessoa se entrega ao desejo mal, como aconteceu com Caim. Caim, ele só demonstrou aquilo que estava no coração dele, a maldade. Ofereceu para Deus o pior e depois matou o irmão, porque teve inveja. Você vê que a pessoa, ela não fica mal da noite para o dia. Você vê, é como se fosse uma escada, ela vai subindo o degrau da maldade. Primeiro ele ofereceu para Deus o pior, depois ficou com a inveja do irmão e depois matou o irmão. Olha só, olha o degrau que ele subiu. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração. O nosso compromisso, ter compromisso com Deus na palavra. Senhor, fala comigo, me corrija. A gente tem que ser humilde para ser corrigido. Porque quem é corrigido e obedece à correção de Deus, ele ouve a voz dele. Mas a realidade é que muita gente tem experimentado do silêncio de Deus porque não quer obedecer.
Vamos lá, o versículo 5. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pode repetir? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por exemplo, você tem que pensar de fé e falar de fé. A pessoa está doente, ela tem que pensar: eu já estou curado em nome de Jesus. E ela declarar: já estou curado em nome de Jesus. Chamar o quê? A existência. Porque se nós não vivermos a fé, nós vamos ser destruídos pelo maligno. Porque o diabo, ele não respeita: eu sou muito bonzinho. Isso não faz o diabo bater em retirada. O que faz bater em retirada é a fé, é a palavra de fé com autoridade. Arreda-te, Satanás! Amém. É isso que nós temos que firmar dentro da gente. Porque a gente firmando, nós vencemos. E a vitória vem pela fé. Aleluia. A fé não é sentimento. Pastor, eu estou sentindo. Não interessa o que eu estou sentindo. O que interessa é o que eu creio. E se eu creio, eu vou ver a glória de Deus. Se eu creio, eu vou ver a minha vida mudar. Se eu creio, eu vou ver coisas grandes vindo na minha mão. Ainda que fiquem rindo, deboche de mim. Isso aí é um Zé Ninguém. Isso aí é um zero à esquerda. É melhor ainda quando ninguém dá nada pela gente. Aí a gente glorifica mais o nome do Senhor. Ninguém dava nada por José. Era um prisioneiro. Mas Deus exaltou ele e se tornou o grande governador do Egito. Aleluia. Mas por quê? Porque ele acreditou. Ele não estava desanimado. Tem gente que fica desanimada, que vem depressão, que vem medo. A pessoa se entrega à doença, se entrega. E aí o que acontece? A pessoa se entregando, a doença toma conta. Outro dia, eu fiquei até com vergonha. Eu cheguei no hospital, fui fazer uma visita. E aí falaram para mim assim, agora eu não me lembro, falaram: a maioria das pessoas que está aqui no hospital é evangélica. Lembra disso, meu? A maioria das pessoas que está aqui no hospital é evangélica. Olha só, eu fiquei envergonhado de dizer que sou evangélico. Você vê que a gente não pode aceitar a doença. Nós somos de Deus. Mas a realidade é que tem muita gente evangélica que murmura mais do que não é. E a murmuração atrai a presença do mal. A murmuração atrai a doença. Então não adianta você estar numa igreja, você subir um monte e desobedecer a Deus. Desobedecer a palavra. Porque o que me faz viver uma vida feliz, o que me faz ser forte na minha fé é obedecer. Obedecer. É você não parar. Não parar de buscar a Deus, não parar de lutar. Tem gente que deixa de vir à igreja por um motivo fútil. A irmã não falou comigo. Isso ou aquilo. Aí ela arruma uma desculpa esfarrapada para não vir para a igreja. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa está fraca. Eu gosto de um pastor. Eu aconselho até você também assistir os vídeos dele, porque é muito bom. É o pastor Tiago. Ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci: o poder do pouco. É a pessoa
ela fazer um pouquinho cada dia e não parar. Mas o que faz ela não parar é a fé dela. O que faz a gente permanecer lutando é a nossa fé. Tem muita gente que pega um livro para ler, já lê 3 páginas, já o quê? Já desiste. Por quê? Porque se entregou ao desânimo. Você sabia que tem gente na igreja que nunca leu a Bíblia toda? E pessoas com anos na igreja. A pessoa nunca leu a Bíblia toda. Mas ela lê todas as mensagens lá no Facebook, não deixa passar uma. Porque a fé, ela só vem de uma forma. Vamos lá. Romanos 10:17. Olha o que diz. Podemos ler? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Você vê que a fé ela vem da onde? De ouvir a palavra, de ler a palavra. Você precisa o quê? Nós precisamos ler a palavra. Mas muitas das vezes a pessoa ela lê mais literatura do mundo do que a palavra de Deus. E aí ela não entende por que a vida não muda. Por quê? Por causa disso. Porque a pessoa ela está mais envolvida com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. E aí a pessoa se esfria. Se esfria. Porque ninguém se esfria da noite para o dia. Ela vai se esfriando aos poucos. É uma brecha aqui, outra brecha ali. Aí ela começa a ver uma coisa que não era para ela ver. Aí ela começa a ouvir coisas que não era para ouvir. Ela já acha normal aquele grupo de WhatsApp falar coisas que não convém dela ficar ouvindo, ficar vendo. Ela já está achando normal. Aquilo que é sujo, ela está achando normal. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa vai se sujando, vai se sujando. E aí quando ela vai ver, ela não tem força para nada. Mas por quê? Porque ela deu brecha. E nós temos que fechar as brechas. Temos que buscar a Deus na palavra. Porque o que nos garante vitória e proteção é a obediência. É a obediência a Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Hebreus. Vamos lá voltar para Hebreus. Hebreus 10, 38. Para terminar, para a gente orar. Porque também não é pelo muito falar que nós somos abençoados. É pelo poder da palavra, é pelo entendimento. Nós entendemos a palavra, colocamos em prática e vencemos para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Olha o que diz aqui, ó. Mas o meu justo viverá o quê? Pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Olha só. Aleluia. Nós agradamos a Deus pela fé. Aleluia. É falando de fé. Ah, pastor, mas estão me cobrando. Não, mas eu vou falar. Não, eu vou te pagar. Em nome de Jesus, eu vou te pagar. Eu não vou me conformar a ficar devendo. Não, Deus vai me dar condição, eu vou te pagar. Ah, eu estou doente. Não, eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou curado. A pessoa não dá brecha, a pessoa está o quê? Plantando fé. Quem planta fé, colhe o quê? Milagre.
Quem quer colher milagre aí? Glória a Deus. Aleluia. Tem que plantar fé. Falar de fé, está amarrado isso em nome de Jesus. Eu não aceito, eu sou de Deus. Aleluia. Eu não aceito isso para mim. Glória a Deus. Porque é a fé que vai mudar a história da nossa vida. Glória a Deus. Nós não podemos ser sentimental. Porque quando você vê uma pessoa na igreja muito sentimental, qualquer coisa ela se escandaliza, qualquer coisa ela fica ofendida. Porque, infelizmente, a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, ninguém é perfeito. Vai ter uma hora que nós vamos errar. Eu erro, você erra, todos nós erramos. E nós temos que ter o quê? Amor, paciência. Mas a realidade é que quando o outro erra, a pessoa, ela vai com unhas e dentes para acusar. Você errou. E por causa do seu erro, eu não quero mais saber de igreja. Olha só. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Guardar o nosso coração. Sabe, a gente não pode ser sentimentalista, porque Deus não age no sentimento. Deus não tem nada a ver com sentimento. Deus tem a ver com fé. Aleluia. Porque é com a fé que a gente vai mudar a história da nossa vida. Ah, pastor, no momento eu estou passando uma situação muito difícil, uma situação de escassez. Viva a fé, fala de abundância, fala de vida, não pare de lutar. O poder do pouco. O poder do pouco. Por exemplo, outro dia, o rapaz falou que ele vendia garrafa d'água no sinal. E aí ele falou, ó, uma garrafa d'água custa R$24. Um amarrado de água. E tem 12 garrafas d'água, não sei, ou 24, não lembro o detalhe do número de garrafa. E aí ele começou a ensinar, ó, você com esse valor, com R$24 é pouco, não é? Você pode vender essas garrafas aqui e se transformar em 3 vezes mais. E aí, você pega esse dinheiro, vende as garrafas e depois pega lá, vai lá de novo e o dinheiro que você vendeu, pega tudo e compra em garrafa e vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo. Você está o quê? Transformando um pouco em muito. Agora o que não pode é a pessoa parar. E hoje esse camarada, ele dá palestras, e deu palestra até em Harvard, numa faculdade lá nos Estados Unidos. Ele vendia picolé na praia, picolé. Mas tudo por quê? Por causa da perseverança, o poder do pouco. Quando a gente faz aquilo, não para. Por exemplo, quer ver uma coisa? Os jovens, tem jovens hoje em dia ganhando milhões. Outro dia eu vi uma entrevista de um jovem na internet, que ele com 18 anos ganhou o primeiro milhão dele. E aí ele disse que começou o que? Na internet, olhando a internet e vendo como se ganha dinheiro pela internet. Você vê que tem empresários que ainda não chegaram nesse valor e com anos de mercado. O garoto de 18 anos na internet lá, vendo como se faz, e já ganhou o primeiro 1 milhão. Mas por quê? Porque ele persistiu. Ele estava lá olhando, procurando, buscando, lutando. E aí muitas das vezes a pessoa dentro da igreja não quer lutar. Ah, pastor, eu sei cozinhar. Então grava um vídeo lá, você cozinhando lá, põe uma receita lá, põe na internet e depois faz um livro de receita. Estou dando só um exemplo.
Agora, seja o quê? Persistente. Todo dia coloca um vídeo, todo dia coloca uma postagem, para você ver se você não vai arrebentar. Por exemplo, o pastor Tiago, ele começou do zero. Do zero. Ele disse que ele colocava os vídeos dele na internet e quase ninguém via. Mas ele ficou lá, ó, todo dia ele postava. Outro dia, eu atendi uma irmã na igreja que ela pagou 15 mil reais numa palestra para ouvir que a gente tem que ser o quê? Perseverante, não pode parar. Olha só, pagar 15 mil para ouvir isso. Você está sempre o quê? Fazendo, colocando o pulso. Não para, não para. E aí ela faz até decorações de vela, arrebenta. Diz que só as palestras que ela quer, a venda lá do artesanato que ela faz, do livro que ela vende, das coisas lá que ela faz, que eu também não me lembro do detalhe, ela já recuperou esse dinheiro já há muito tempo. Mas tudo por quê? Porque a pessoa persevera, ela luta pelo sonho dela, ela não desiste, ela não perde a fé, ela não se entrega à doença, ela não se entrega à escassez, ela luta, mesmo com toda dificuldade, ela está lá lutando. Por exemplo, tem muita gente que já desistiu de ser feliz na vida sentimental. A pessoa, não, pastor, eu não quero saber de homem não, porque homem é tudo safado. Olha só. A pessoa o quê? Perdeu a esperança, perdeu o quê? Perdeu a fé. Então, a gente tem que lutar. A gente tem que lutar para viver uma vida feliz. E a felicidade é conquistada através da fé. Não tem como a pessoa ser feliz se ela alimenta dentro dela os maus pensamentos. Porque os maus pensamentos vão levar ela a sofrer. Para terminar agora, Salmos 34, se eu não me engano, o versículo é 18, Salmo 34. Versículo 17, olha o que diz. Olha o que diz aqui, essa palavra é muito forte. Posso ler? Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. O que nos faz ser uma pessoa justa é obedecer a Deus. Aleluia. Quando eu obedeço a Deus, eu vivo uma vida feliz. Aleluia. Eu conquisto para a glória de Deus. Aleluia. É obedecer, mesmo muitas das vezes a vontade da carne não quer obedecer. Às vezes a pessoa não quer liberar o perdão, mas Deus nos ensina a perdoar. Ah, pastor, o que fizeram contra mim não tem perdão. Tem sim, se você quer a bênção de Deus, tem que perdoar. A felicidade está em perdoar. Porque se você alimentar vingança dentro de você, você vai viver uma vida infeliz. Vai viver uma vida infeliz. Então nós temos que o quê? Temos que lutar. Temos que lutar para viver uma vida feliz. Amém? Amém. E aí a gente lutando, vivendo da fé, pode ter certeza, a nossa vida muda. Amém? Vamos ficar de pé agora, vamos fazer a oração. Vamos fazer a oração da fé. Amém. E pode ter certeza, o milagre de Deus vai visitar você no nome de Jesus. Feche os olhos. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o Teu poder agora, na vida das pessoas que estão aqui na igreja, na vida das pessoas que estão assistindo pela internet. Meu Deus, repreenda agora todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, que caia por terra agora no nome de Jesus. Que tudo aquilo que tem perturbado, que tem roubado a paz,
que tem colocado o sofrimento, meu Deus, que o Senhor venha arrancar agora, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, nós Aleluia. invocamos o teu poder, Senhor. Glória a Meu Deus. Deus, passa com o teu poder na nossa casa, Amém. Senhor, na nossa família. Vai arrancando toda a maldição. No nome de Jesus, todo mal, agora, da vida dessa pessoa, toda enfermidade, todo medo, toda perturbação, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe meu amigo e minha amiga. Um forte abraço e fica com Deus.